Que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com você e sua família. Juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. O tema de hoje, vamos estudar a lição 10, Descanso Sabático. No mundo de muita confusão, muita ansiedade, Deus tem bênçãos para nós ao recapitularmos essa importante lição. Que bênção estarmos juntos mais uma vez para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre estamos estudando juntos o tema Descanso em Cristo. E temos tido ao longo de cada semana o privilégio de estudarmos os desdobramentos desse descanso em cada aspecto da nossa vida. Elementos importantes como o que vamos estudar hoje, o descanso sabático. Você é bem-vindo para estar conosco e temos aqui também convidados especiais conosco. Pastor Clodoaldo, que para muitos já é conhecido, mas pastor, para aqueles que ainda não o conhecem, por bondade, se apresente, diga lá o que você faz lá no nosso seminário. Pastor, uma alegria, quero agradecer pelo convite mais uma vez de estarmos aqui, para juntos recapitularmos a lição. No SALT, vamos primeiro para a igreja, né? É bom sempre deixar um recadinho para a igreja. Eu sou professor da Escola Sabatina. Amém. Estou com minha lição aqui, já quero estimular os membros a adquirir a sua também. E no SALT eu trabalho na área ministerial, como também na área de Novo Testamento e grego. Essas são as disciplinas que eu trabalho lá no nosso seminário. Ok, obrigado, pastor Clodoaldo. Temos também conosco hoje o pastor Admilson. Pastor Admilson, para aqueles que não o conhecem, por favor, se apresente, diga lá a sua função. Diga lá que é casado com a irmã Jane. Se apresente aí. Para mim é um prazer estar aqui também. Eu agradeço o convite do SALT. Eu também faço parte do time da Fama. Sou muito feliz por trabalhar, eu, minha família, minha esposa, Marijane. Tenho 3 filhos, a Anne, o Caio e o Yuri. E eu estou feliz de estar aqui. Trabalho na área administrativa, financeira. Espero que Deus nos abençoe lá. Amém. E para nós é um prazer estar aqui. Amém. O pastor Admilson representa aqui todos aqueles que servem essa igreja em funções de apoio ao avanço ministerial. Então, pastor, muito bem-vindo aqui conosco. Amigos, essa lição muito importante lida com um tema bastante relevante para nós hoje, que é o tema do descanso sabático. Vamos juntos estudar aqui, vamos começar lendo aí o verso-chave da lição. Levítico 23, verso 3. Diz assim: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Pastores, é impressionante a clareza, a assertividade desse texto, a simplicidade para entendermos a mensagem desse texto. Embora o texto deixe bem claro o desejo de Deus, a orientação de Deus sobre a guarda do sábado, é bem verdade que hoje há muitas pessoas que questionam a questão da validade ou da vigência dessa orientação divina. Nós temos vários argumentos e a lição começa aqui nos trazendo alguns argumentos, né? Argumento de que Jesus teria abolido o sábado. Argumento de que o sábado teria sido substituído pelo domingo em função da ressurreição, ter ocorrido no domingo. O argumento de que o importante é descansar um dia, não importa qual. O argumento de que o nosso descanso agora é Jesus, então o sábado não importa. Diante de tantos ataques ao sábado e diante de uma dificuldade que as pessoas têm em entender a vigência do sábado bíblico para a nossa vida, o autor começa aqui nos propondo algumas verdades que precisam ser lembradas para que nós compreendamos bem a vigência do sábado. A primeira, pastor Clodoaldo, aparece aí na parte do domingo 2 elementos muito importantes
Primeiro elemento, a questão do ser humano ter sido criado à imagem de Deus. E segundo, uma ordem que aparece ali, uma autorização que aparece ali em Gênesis 1, de que os humanos deveriam dominar e sujeitar a terra, a criação, e depois em Gênesis 2, explicando que eles deveriam cuidar e cultivar. Pastor, qual a relação desses dois elementos com a questão do sábado ali na criação? Pastor, antes de tudo, é bom a gente compreender de que o sábado, principalmente quando ele é avaliado e observado à luz do texto de Gênesis, ali vai definir na vida do ser humano quem é o centro. Quem é a figura central? É Deus ou ele próprio? Ou é o próprio ser humano? Então o sábado, ele dentro desse vínculo criativo, ele vai identificar para o ser humano quem é que tem autoridade sobre a vida dele, né? E interessante esse verbo que aparece no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, domínio, e logo depois do sujeitar, porque realmente esses termos, ele significa sujeição, uma espécie de hierarquia. Eles mal interpretados, eles podem ser mal vistos, não tão bem como deveriam. Uma boa compreensão desse termo dominar e sujeitar deve ser visto à luz do que diz em Gênesis 2:15, quando aparece o termo cultivar e guardar. Porque aqui nós temos mais dois verbos que são utilizados pelos sacerdotes quando eles protegem e zelam pelo santuário. Os termos são exatamente os mesmos. Então, à luz desse paralelo, nós entendemos que o sábado nos remete à criação e a ordem de Deus direta em relação à criação é que nós devemos proteger, preservar, zelar, porque é algo que saiu das mãos de Deus. E a base disso tudo é o mesmo amor que Deus dispensa para o ser humano, nós dispensarmos para a criação. Tremendo isso, né? Principalmente pensando que o ser humano, de toda a criação, é o ser que recebeu esse imprimatur, essa marca, essa característica importante que é ter a imagem e semelhança de Deus, né? Poder entender a implicação disso. Entender que o sábado, na criação, é um símbolo de sujeição, de submissão, de dependência de Deus. É um símbolo ali da nossa inteira e completa dependência de Deus. Mas, pastor Admilson, além do sábado ser relacionado claramente na Bíblia com a criação, de que o sábado nos lembra que nós somos dependentes de Deus e, portanto, nele e embaixadores dele, mordomos dele, ministramos a criação, cuidamos da criação, há também um outro link aqui, uma outra relação do sábado. O sábado é apresentado aqui, conforme a parte de segunda-feira, como um memorial de redenção. Por quê, pastor? Por que o sábado aparece relacionado aqui em Deuteronômio 5, com a redenção do ser humano? Pastor, aqui em Deuteronômio nós temos a repetição dos mandamentos. Especificamente a repetição do sábado, ele vai fazer menção à libertação do povo de Deus do Egito. E a gente conhece bem que os aspectos dessa libertação remetem ao sacrifício de Cristo. Quando os hebreus eles passam ali o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, faz menção ao sacrifício de Cristo. Então, o sábado, ele nos remete à recriação, à redenção. Então, o sábado, além de nos lembrar de quem nós somos, a quem pertencemos, ele também é um sinal de libertação, de liberdade. Hoje não mais escravizados no Egito, mas escravizados pelo pecado, pela corrupção. Então, esse intervalo na semana deveria funcionar para todos como uma forma de liberdade do pecado.
um momento ali na semana que você vai se concentrar especialmente no cuidado de Deus e na libertação dele. Não quer dizer que você vai pecar durante a semana e no sábado você para de pecar, mas o sábado ele tem esse sentido especial de liberdade, de libertação. Lembrar disso, né? Interessante então que a terminologia desse texto nos lembra que o único que pode nos recriar é aquele que no início nos criou. Exatamente. Né? Muito bonito isso, muito tremenda essa lição. E principalmente a gente pensar, pastor Clodoaldo, que por que a lição relaciona essa questão do Egito com o pecado e a relação disso com o sábado. Né? Aparece aqui, nós temos na Bíblia vários profetas relacionam essa questão do Egito, a saída do povo do Egito com a saída, com o resgate do povo de Deus do pecado. E que relação isso tem com o sábado? Pastor, qualquer ação ou atividade que nos aproxima de Deus, ela pode ser constituída como uma ação destituidora do poder do pecado sobre a vida humana. E quando nós observamos o sábado, no contexto principalmente de Êxodo e Deuteronômio, conforme abordou o pastor Admilson, nós vemos que nos dois contextos, o que aparece ali é a libertação do povo. Então nós temos Êxodo 20, o preâmbulo dos 10 mandamentos e a libertação, né, da servidão, o período que eles eram escravos no Egito. Isso logo no início dos mandamentos. Já em Deuteronômio 5, especificamente o sábado é lembrado da libertação. Aí já um contexto imediato a respeito do sábado. E quando nós observamos que precisamos nos libertar do poder do pecado, que é necessário nos libertar da condenação do pecado, nos libertar da corrupção do pecado, creio eu que o sábado, como uma atividade divina dada de presente para o ser humano, vem como antídoto, vem como uma forma de ajudar o homem a se libertar de todas estas coisas. Observe que, praticamente, se nós não tivermos parâmetros bíblicos estabelecidos para o uso do tempo, sobretudo para o período de adoração a Deus, nossa vida ela seria uma vida totalmente desregrada. Já é uma vida desregrada. E se não houvesse o sábado, com certeza o ser humano em algum momento, toda a sociedade entraria no verdadeiro colapso. Interessante isso, né? Mas, pastor Admilson, a parte de terça-feira fala que o estrangeiro das tuas portas, ali em Êxodo 19, verso 6, Êxodo 23. Pastor, como é que é esse negócio? Quer dizer que pessoas que não eram do povo de Deus, mas se estivessem entre o povo de Deus deveria dar o testemunho sobre o sábado. Como é que é isso? Quer dizer que o sábado não é só para judeu, como muitos dizem, não é só para o povo hebreu, o sábado é para todos? Como é que é isso? Sempre foi, né, pastor? O sábado sempre foi um presente de Deus para toda a humanidade. Em nenhum momento da história, até porque o sábado começa antes dos judeus, né? O sábado começa na criação, quando não tem judeu, não tem grego, não tem gentil. Mas criou-se essa ideia de que o sábado é para o judeu. E o sábado, na verdade, é para toda a humanidade. E quando a gente entende isso, e o mandamento é muito claro, né, que a gente tem que, além de guardar o sábado individualmente, nós temos que cuidar para que esse sábado seja uma bênção também para a vida de outras pessoas. Nós entendemos que o sábado não é um jugo, não é um fardo, e nós queremos que essa bênção que é o sábado também se estenda às outras pessoas. E de alguma forma, nós que guardamos o sábado, que entendemos essa doutrina como uma bênção para a nossa vida, e para a nossa vida física mesmo, sobretudo para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida física, nós precisamos estender isso para os estrangeiros, né? A Bíblia fala em estrangeiro, o mandamento fala, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, um parente, um amigo, e não tem melhor forma
de testemunhar sobre esse princípio do que aplicando isso na prática. Você tem alguém em casa, né? Você tem alguém em casa e você vai mostrando na prática como é que é aquilo. Você que está no comando do seu lar ou da sua empresa ou no comando de alguma atividade, você tem autoridade para guardar o sábado e estender isso para as outras pessoas. O que acontece às vezes é que nós ficamos constrangidos em não guardar o sábado da forma que deve ser guardado, com medo ali, com receio de ofender alguém, mas isso não deve ser um impedimento. Quando acontece isso, a gente acaba abrindo mão da nossa responsabilidade, a nossa incumbência e de uma oportunidade tremenda de mostrar as bênçãos da observância do sábado. Com certeza. Então, o princípio é esse, é manter o nosso cuidado pessoal com o guarda do sábado, mas entendendo que qualquer pessoa que está ao nosso redor, e aí nós temos que ter o cuidado também de não achar que as pessoas que não são adventistas, eu lembro às vezes no passado que o pai dizia, meu filho, você não é batizado ainda, vai lá comprar 1 quilo de arroz porque não tem problema, você não é batizado ainda. Então, essa ideia de que a responsabilidade pelo sábado está somente sobre aqueles que são adventistas ou os sabatistas, ela é falsa. O sábado ele se estende e deve ser uma bênção para todas as nações. O papel de Israel era um papel de propagar, não é? Nação eleita para proclamar as virtudes daquele que nos enviou. Então, nós temos essa responsabilidade de propagar essa verdade do sábado, sobretudo na forma como nós o guardamos. Amém. Pastor, só um detalhe do que o pastor Admilson falou, porque lá em Gênesis 12, verso 3, quando Abraão é chamado, Deus deixa claro que através de Abraão seriam benditas todas as nações. E segundo o livro de Romanos, no capítulo 9, verso 8, Gálatas 3, 29, e também no livro de Hebreus, nós somos os descendentes de Abraão. Ou seja, as bênçãos para as nações hoje está sob a nossa responsabilidade. Amém. E é por isso que Deus diz que nós devemos ser santo como Ele é santo. E esse texto lá de 1 Pedro, que nós encontramos em 1 Pedro, vós sois nação santa, é encontrado em Êxodo 19, 6. Então, as pessoas querem apagar tudo do Antigo Testamento e apresentar algo totalmente novo, como se nunca tivesse existido. Não é verdade. O que Deus pediu para o povo de Israel, Deus pede para a cristandade hoje em dia. E um último detalhe sobre estrangeiros. Paulo, nas suas reuniões sabáticas, os estrangeiros estavam presentes. Ou seja, as bênçãos do sábado para Paulo foram levadas para os estrangeiros. Por exemplo, Atos 13, 44, quando Paulo estava em Antioquia, na Psídia, lá na Ásia Menor, a Bíblia diz que quase toda a cidade, e veja, era uma região grega na época, foram lá escutar o sermão sabático do apóstolo Paulo. Lá em Filipos, em Lídia, e juntamente com as pessoas que moravam ali, na beira do rio Gângites, ouviram Paulo pregar. Era uma estrangeira. Um outro texto é Atos 18, 4, quando diz que judeus e gregos estiveram reunidos com Paulo. Ou seja, Paulo aproveitou o sábado para pregar o evangelho, e este dia e esta pregação foi bênção para o estrangeiro. Eu presumo que nós, como adventistas do sétimo dia, devemos, nesse sentido, também ser bênção para as pessoas, independente de onde elas sejam. Amém. Amém. Preciosas lições sobre a observância, a validade, a vigência do sábado bíblico. Você continue aí, nós voltamos em alguns instantes. Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida. Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida.
Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa, de vitalidade, força, leveza e saúde? Você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Fama, um lugar onde os sonhos são reais. Muito bem, de volta para continuar a nossa recapitulação. Nós terminamos o bloco anterior falando para você sobre a universalidade do sábado. O sábado antecede ao Sinai, o sábado aparece pela primeira vez aqui na Bíblia, na criação, mas olha que interessante, o sábado, pastores, remete não apenas à criação, mas à própria eternidade passada. Nós temos um texto interessante aqui em Atos 17, verso 23 em diante. Nós temos um autor do Novo Testamento, um escritor no Novo Testamento, aqui falando, escrevendo sobre o discurso de Paulo no Areópago ali em Atenas, e ele diz assim, verso 23, 24, verso 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Essa é uma linguagem da criação, e essa linguagem continua, e no verso 26 ele diz assim, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, linguagem da criação, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Quer dizer, por ocasião da criação, Deus fixa os tempos que tinham sido estabelecidos previamente. Se o sábado é um tempo que Deus estabeleceu, Deus fixou na criação, o que esse texto mostra é que entre esses tempos que Deus fixou, isso estava estabelecido previamente. Então, o sábado no coração de Deus antecede a criação. Então, o sábado é um princípio eterno, porque toda a lei de Deus é eterna, e o sábado é parte da lei de Deus. E agora nós temos um texto no Antigo Testamento que fala do sábado na eternidade. O texto escatológico de Isaías 66, verso 23 diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Nós sabemos que essa porção do livro de Isaías fala da restauração do povo de Deus, a promessa de restauração do povo de Deus, promessa condicional de restauração do povo ali.
no Oriente, mas fala da promessa também condicional, escatológica de restauração do povo na eternidade, para a vida eterna. E o sábado aparece aqui. Então, pastores, o sábado é bem estabelecido como princípio eterno de observância na eternidade passada, na eternidade futura e aqui estabelecidos para nós. Pensando nisso, pastores, pastor Clodoaldo, a parte de quarta-feira diz assim: serviço ao próximo honra o sábado de Deus. Como a Bíblia conecta o sábado, os princípios do sábado, com o cuidado, a ministração, o socorro à humanidade sofredora? O sábado, pastor, ele, como já foi dito anteriormente, seria o memorial da criação, a criação do homem do nada, né, uma espécie de libertação, inclusive. E existem pessoas na sociedade que estão destruídas e que precisam ser recriadas. Deus concede o sábado e o seu povo exatamente para levar essa libertação, essa emancipação, essa ruptura dessas pessoas de um estado deplorável que elas estão para um estado de dignidade humana instituído por Deus. Jesus Cristo fez isso. E é muito claro no capítulo 5 do Evangelho de João. Inclusive, ele é perseguido pelos judeus porque pediu que alguém se levantasse. Ele curou a pessoa e pediu que a pessoa andasse, né? Que evidenciasse publicamente o milagre que ele havia realizado. E aqui eu vejo que muitas vezes as regras humanas, elas são incapazes de captar a essência das leis divinas. Não há problema nenhum em fazer o bem no sábado. Isso os evangelhos deixam muito claro, a própria vida e o exemplo de Jesus Cristo deixa isso claro. No livro de Marcos, capítulo 2, é dito que o sábado foi feito por causa do homem, para beneficiar o homem. E aqui vai um detalhe: uma vida destituída de piedade é uma demonstração de uma falência do suposto cristianismo e também de uma adoração vazia. Então Deus instituiu o sábado exatamente para que nessas horas a gente possa participar de atos criativos, de restauração de seres humanos que estão em estado deplorável. Obrigado, pastor. Pastor Edmilson, nesse ponto aí, por que Deus se manifesta assim de forma tão veemente ali em Isaías 58, dizendo que não aceitava aqueles ritos exteriores se, enquanto praticava-se aqueles ritos, o coração não estava regenerado, e a mostra disso é que havia violência, e havia descuido, e havia frieza em relação aos oprimidos, aos pobres, aos fragilizados? Essa parte aí, pastor Carlos Flávio, é muito importante porque ela nos mostra que não adianta fazer por fazer. Deus não quer apenas atitudes que não sejam advindas do coração. Serão vãs essas atitudes, né? E mostra que o sábado ele pode ser um dia muito propício para você desenvolver as virtudes do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Porque o Isaías 58, ele vai falar que o ser humano precisa cuidar não dos seus próprios interesses. Nesse dia ele precisa abrir mão do seu próprio interesse, dos seus próprios negócios, para que ele possa de alguma forma se conectar a Deus e desenvolver as virtudes que o Espírito Santo nos concede. Porque durante a semana, convenhamos, ele está ocupado, ele está no trabalho, ele está na escola, ele pode fazer isso também. Mas o sábado ele cessa tudo isso. O que é que ele vai fazer então? Ele vai ficar em casa dormindo? Ele vai só para a igreja adorar? O plano de Deus é que ele, como diz aqui Isaías 58, é que ele se desvie de profanar o sábado cuidando dos seus próprios interesses. Que ele passe a cuidar dos interesses de Deus. E quais são os interesses de Deus para nós hoje? Se não for salvar as pessoas.
se não for atender as pessoas. Por quê? O que é que nós podemos fazer para Deus diretamente? Podemos orar, podemos estudar a Bíblia, mas de uma forma mais prática, nós podemos fazer algo para Deus quando nós olhamos para o próximo. Aí sim nós estamos nos alinhando ao plano de Deus. O pastor Clodoaldo falou muito bem que nós podemos recriar a esperança nas pessoas nesse dia. Então, como é que nós fazemos isso? Atendendo essas pessoas. Então, o sábado é um dia muito especial para isso, né? A história de Jesus ali, né? Quando ele vai atender aquele homem, ele vai dar ali uma lição para os judeus, né? Para que eles percebam que o sábado não é apenas um dia de regras, um dia para você cumprir normas, sem que o coração esteja sendo motivado, ou tenha uma motivação certa. E ele vai mostrar para eles que importa mais servir no sábado do que apenas cumprir normas e regras. Ok. É interessante se a gente olhar para o texto de Isaías 58, fala assim, ó, tem várias vezes aqui, fala seu, vosso, vosso, tu, e quando chega no verso 13, fala meu santo dia. Quer dizer, parece que a narrativa do texto aqui é Cristo tentando persuadir o povo que eles deveriam tirar um pouco da atenção deles e colocar nas coisas de Deus, em como Deus gostaria que as coisas fossem, né? É tremendo esse texto aqui. Agora, importante, pastor Clodoaldo, que a gente nota que o sábado se parece com outras instituições estabelecidas por Deus, que expressam o próprio caráter de Deus, né? E o sábado, nós temos na Bíblia orientações do que não fazer e temos na Bíblia orientações do que fazer. Parece que até hoje o grande conflito faz com que na igreja, se a pessoa tem uma tendência a ser mais legalista, às vezes enfatiza só o que não se deve fazer. E se a pessoa tem uma tendência mais liberal, enfatiza só aquilo que pode fazer. E acaba desequilibrando, né? Como é que a gente pode, então, realmente manter isso em equilíbrio, pastor, na vida cristã? O que nós não deveríamos fazer com o que nós podemos e somos orientados a fazer. Pastor, um remédio ele pode salvar e pode matar. Isso vai depender da dose que o indivíduo vai fazer uso, né? O sábado, ele mal compreendido, ele pode levar à morte espiritual, como levou os fariseus e muitos dos judeus. Isso assim, é muito claro na Bíblia e também, historicamente falando, o que aconteceu depois com essa religiosidade fria e vazia judaica. Agora, nós não podemos também descartar o remédio. O sábado é um remédio para a insensatez, o desequilíbrio temporal humano. E se nós, veja como o pedido de Deus é um pedido até justo, né? Vamos dizer assim, porque ele nos dá 6 e pede 1 dia. E é um dia que o beneficiado não vai ser ele, vai ser o próprio ser humano. Então, quando ele pede para a gente cessar as nossas atividades, você vai dar um stand-by naquilo que busca atender às suas demandas pessoais. Agora você vai se dedicar a me adorar e atender uma missão que eu tenho para vocês, que é demonstrar o espírito de solidariedade com o seu próximo, com as minhas criaturas ou os meus filhos que estão aí espalhados pela terra. O pastor, então, o sábado, pegando aqui o gancho da tua fala, então o sábado está relacionado com um sinal claro de adoração. Ah, com certeza, com certeza. Toda a estrutura de adoração bíblica, isso é deixado claro no Antigo Testamento, o próprio Jesus Cristo deixa claro, o apóstolo Paulo também deixa isso de forma bem evidente, de que você aceitar o sábado como o dia do Senhor
é você aceitar o próprio Senhor como seu Criador, como seu mantenedor e como seu Redentor. É você estabelecer realmente quem você adora. É um sinal de obediência. Sim. Isso nós encontramos tanto no livro de Êxodo, como também no livro de Ezequiel, no capítulo 20. Reconhecer o sábado como instituição divina é identificar o Senhor de nossas vidas. Amém. Então, quando nós observamos assim, existem muitos irmãos sinceros de outras religiões e que infelizmente não reconhecem o sábado como instituição divina. Isso é você tornar ruidosa a sua adoração. É você tentar independer, ou ser um adorador independente do adorado. E aí, nesse aspecto, então, o sábado se torna o selo da dependência de Deus. Exatamente, exatamente. Então, assim, nós precisamos, inclusive como adventista, nós precisamos rever algumas questões a respeito do sábado. Porque muitas vezes o sábado é penoso. O pastor Edmilson falou alguma coisa a respeito disso, das práticas do sábado, mas às vezes a gente enche o sábado de tantas reuniões, é algo que nós precisamos rever. É uma agenda tremenda, nós não temos tempo para adorar a Deus no templo, Nem para atender os outros. e nem para atender o próximo, que é a criação de Deus. Nem atendemos o Criador, nem atendemos a criatura. Porque estamos estabelecendo uma agenda própria, ao invés de atender uma agenda divina que está prescrita na Bíblia. Bem, pastor Edmilson, e para a gente fechar esse bloco, então, como sinal, então, como selo de fidelidade a Deus, como símbolo ali, o selo da fidelidade a Deus no tempo do fim, o sábado, então, ele se torna para nós uma prova de fé, é isso? É isso. Prova de fidelidade. O sábado, ele é para os gentios, né, uma esperança de conexão com Deus. Nós não podemos perder de vista que nós pertencemos a Deus. Então nós temos um sinal muito claro que é o sábado, e nós precisamos confiar nisso. Toda vez que nos reunimos com Deus no sábado, através dessa instituição, nós temos que lembrar que nós pertencemos a Ele, que estamos aqui apenas de passagem, que a nossa motivação ela vai muito além da esfera material em que nós vivemos. Nós precisamos acreditar que naquele dia, de alguma forma, transcendemos para um ambiente onde Deus ele é o nosso Criador, onde Deus é o nosso Redentor e onde Deus um dia nos tornará eternos. Amém. Com promessa. Então, essa fé que nós temos em Deus, ela se renova. Claro, ela tem que estar todo dia em nós, mas no sábado em especial ela se renova porque nos lembramos que Ele é o nosso Deus, é a Ele que nós pertencemos. Então, sábado é esse sinal que nós não podemos, de forma alguma, deixar de lembrar. Amém. Muito bem, nós penso que com essas palavras, esse roteiro que caminhamos até aqui, nós já estamos prontos para fazer uma breve síntese da lição dessa semana. Ok? Então, pastor Clodoaldo, deixe para nós a sua síntese da lição da semana e algumas dicas práticas para aqueles que estão nos assistindo com relação à observância do sábado. Claro, pastor. A compreensão do sábado nos leva a uma unidade corporativa com o Criador, uma ligação da criatura com o Criador. E o que nós poderíamos fazer nesse dia, uma dica aqui para os nossos irmãos, é dedicar o tempo para o culto. É um dia propício para a reflexão bíblica, logo ali no pôr do sol da sexta-feira. Vamos ter um tempo bom, não vamos estar preocupados com o trabalho no outro dia. No sábado pela manhã poderíamos ir para a igreja,
Lá vamos ter as atividades do culto. É um dia que a gente pode agendar um estudo bíblico. Ou seja, as atividades espirituais vão identificar o humano com o divino, que na realidade foi um dos grandes propósitos na idealização do sábado. Haver essa unidade corporativa entre criatura e Criador. Então, basicamente, nós poderíamos dedicar às questões espirituais e aos nossos ritos religiosos. Ok. Obrigado pelas dicas. Então, cuidar da minha saúde espiritual, do meu alimento espiritual, estando na casa de Deus, lendo a Bíblia, Isso. orando, as atividades espirituais. Pastor Admilson, a sua síntese dessa lição e a sua dica para aqueles que nos assistem quanto à observância do sábado. Pastor Carlos, o sábado é um mandamento de Deus. Ele tem que ser guardado conforme a lei. Mas é mais do que isso, não é? Nós não temos que guardar o sábado, segundo Ellen White fala aqui em Testemunho para a Igreja, volume 6, simplesmente como uma questão de lei. Nós precisamos guardar o sábado como algo proveitoso para a nossa vida, uma oportunidade para a nossa vida, como bom para nós, e uma oportunidade também para o benefício de outras pessoas. Ela fala aqui mais o seguinte, ó. As demandas para com Deus são ainda maiores no sábado do que nos outros dias. Interessante porque o sábado ele deve ser um dia especial para cumprir as demandas de Deus. Volto a dizer, as demandas de Deus têm a ver com auxílio ao próximo. Além da adoração, além do serviço muito bem mencionado pelo pastor Clodoaldo, é um dia especial para você atender às demandas de Deus em relação ao próximo. É aquele dia que você vai atender o seu próximo mais próximo, a sua família, por exemplo. Imagine um pai que trabalha a semana toda, que tem pouco contato com os filhos, com a esposa. O sábado é um dia especial para que esse sacerdote do lar seja uma bênção para a família. É o dia que ele vai conversar mais com o filho. É o dia que ele vai mostrar a importância de Deus para os filhos. Ele vai também orar com a esposa. Ele vai passear com a família e mostrar a criação de Deus para a família. Tornar aquele dia um dia agradável para a família. E é um dia que ele vai sair com a família também para ensinar os filhos o amor de Deus pelas pessoas. Imagine um pai e uma mãe pegando os filhos num sábado, levando no orfanato, ou levando na casa de alguém necessitado, de um amigo necessitado. Essas impressões positivas, elas vão marcar a vida dessas crianças e vão fortalecer a fé do casal, a fé da família. Então, a exigência do sábado, as demandas para com Deus no sábado, elas são muito importantes e a gente não pode perder essa oportunidade, tendo um dia na semana reservado para isso, para adorar a Deus e para atender a necessidade do próximo. Amém. Amém. Eu queria só ler aqui, pastor. Se nós fizermos isso, abrir mão dos interesses pessoais, né? Olha só o que diz aqui a sequência do capítulo 58, último verso, verso 14. E então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Além da bênção de guardar o sábado, descansar no sábado corretamente, nós temos as promessas de Deus. Amém. Amém. Que beneficiam a nossa vida. Tremendo isso. Fica aí então para aqueles que nos assistem a certeza das bênçãos de Deus para aqueles que guardam o sinal da sua aliança eterna, que é o Santo Sábado. Nós temos aqui, pastores, de uma maneira muito clara, Deus tornou o sábado, por ser o único mandamento que identifica quem Deus é, Deus tornou esse mandamento um sinal daqueles que se submetem em absoluto ao senhorio de Jesus Cristo. Né? E nós temos isso muito claro no Apocalipse. Talvez você que esteja nos assistindo aí durante esse programa, talvez por alguns momentos veio à sua mente algumas daquelas indagações já muito comuns, aquelas indagações que você ouve aí na internet, de que Deus aboliu o sábado. Talvez você esteja nos ouvindo, tenha alguma dificuldade em aceitar o sábado
ou já tenha aceitado, mas esteja enfrentando dificuldades para observar e guardar o sábado. Quero lembrar você que o livro de Apocalipse, as visões que Deus deu para João, para confortá-lo naquele momento e que serviriam de conforto para a igreja ao longo de toda a história, esse livro, revelado por Deus, para conforto meu e teu, esse livro menciona várias vezes o mandamento do sábado. Você tem ali, por exemplo, Apocalipse 10, verso 6, uma alusão, pastor Clodoaldo, direta ao mandamento do sábado. Você tem também no capítulo 11, verso 19, a Arca da Aliança, que está no santuário celestial. Por que é a Arca da Aliança? Porque as verdadeiras tábuas da lei estão ali, o sábado está ali, na presença de Deus, esculpido ali no santuário celestial. Apocalipse 12, 17, a marca do remanescente, do povo de Deus no tempo do fim, guarda os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus, Apocalipse 14, verso 6 e verso 12, nas 3 mensagens angélicas, a última proclamação de Deus ao mundo, o último convite de amor à humanidade sofredora, menciona o mandamento do sábado 2 vezes, no verso 6, no verso 12. Tudo isso Deus mostrou para João, no caso dele, para dizer que ele podia descansar em Cristo, que ele estava no caminho certo. Os sofrimentos dele, do ancião João, cabelinhos brancos, já ali com cerca de 90 anos, preso, injustamente injuriado, ameaçado de morte, sofrimentos não seriam em vão. Deus traria descanso e Deus resolve, no meio de toda essa mensagem dada a João, falar do sábado. Por quê? Porque no sábado nós nos deparamos a cada semana com a verdade de que o verdadeiro descanso só é encontrado em Cristo. Então descanse em Cristo, que a bênção de Deus lhe alcance aí onde você está, que você possa desfrutar o sábado, como os pastores mencionaram aqui, segundo a Bíblia, no descanso com Deus, deleite com a sua família e no serviço ao próximo, na sua adoração ao Senhor dos Exércitos. Pastores, podemos encerrar então com a oração? Pastor Clodoaldo, pode nos dirigir numa palavra de oração? Oremos ao Senhor. Te louvamos, Pai, por ter instituído um santuário no tempo. Amém. Para que pudéssemos desfrutar de 24 horas diante da Tua presença, diante da Tua face, realizando as Suas obras. Amém. Pai bondoso, nós queremos rogar que a cada dia o Senhor nos ajude a colocarmos o Senhor como centro da nossa vida e da nossa existência. Amém. Porque é por meio de Ti que vivemos, existimos e nos movemos. Amém. Que o Senhor também, através do Teu Santo Espírito, trabalhe no coração de toda a cristandade, Amém. Para que haja a compreensão de que o ser humano precisa urgentemente estabelecer um tempo específico que foi apresentado por Deus nas Sagradas Escrituras para um revigoramento espiritual, para a lembrança da criação, para voltar a atenção e a mente ao Criador e ao Redentor de todo o universo. Amém. Pai querido, enfim, perdoa os pecados do seu povo e fortalece-nos para o teu reino vindouro. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela sua companhia. Nós o esperamos na próxima recapitulação. Que você tenha uma semana muito abençoada e até lá.